Olá, meus queridos estudantes, sejam muito bem-vindos a mais uma correção. Eu sou o professor Adriano e hoje vamos corrigir a nossa atividade relativa ao dia 4/3, né? Esta quinta-feira, e é a atividade do seu caderno de atividades de apoio à aprendizagem do IQE, Língua Portuguesa. Vamos lá. Nós vamos retomar aqui lendas, né? Fazer uma revisão e eu pergunto para você, e aí? Já sabe o que são lendas? Se não, a gente vai lembrar que a lenda é um tipo de narrativa, ou seja, uma história que é contada por alguém. Tudo que é contado por alguém é uma narração, certo? Passada de geração para geração, ou seja, passada de pais para filhos, das pessoas da sua família que viveram há muitos anos até chegar em você, e contada como se fosse uma verdade. Porque são reunidos elementos que fazem parte da realidade que realmente acontece e também elementos que fazem parte da ficção, ou seja, daquilo que é criado, daquilo que não é de fato verdadeiro. Então tem a união desses elementos. Complementando aí, tem elementos fantásticos e pode servir para explicar fenômenos ou acontecimentos reais. Quando não encontram uma resposta a determinadas perguntas, aí vão criar uma lenda para buscar trazer respostas para perguntas que até então ninguém sabia responder, certo? Então nós temos aqui ao lado direito aí da sua tela alguns exemplos de lendas brasileiras, né? Lendas bastante conhecidas no Brasil, que são aí tem a lenda do Boitatá, da Cuca, Vitória Régia, inclusive a gente viu na atividade anterior, né? Curupira e Iara, e o Saci Pererê, que é um dos mais conhecidos aí. São todas lendas originárias do Brasil, que surgiram no Brasil e fazem parte da cultura brasileira. As características da lenda. Utiliza-se da fantasia ou ficção, misturando-a com a realidade dos fatos. Faz parte da tradição oral, ou seja, de tudo que se fala, faz parte daquilo que se fala, né? E vem sendo contada através dos tempos. Desde muito tempo atrás até os nossos dias, lendas são contadas pelas pessoas. Usa fatos históricos para dar suporte às histórias, mas junto com eles envolve a imaginação para aumentar um ponto na realidade. Então, coisas que podem até ter acontecido, elas são reunidas, como eu já disse, a histórias que são criadas. E juntas elas formam a lenda, tá certo? Para aumentar aí um ponto na realidade, como diz aí o texto. Faz parte da realidade cultural de todos os povos, ou seja, em todas as sociedades, todos os povos, eles conhecem lendas, as pessoas contam lendas, histórias que são passadas de pai para filho, de geração para geração. Assim como os mitos fornecem explicação, né, aos fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica. Então sempre busca-se, ao criar uma lenda, trazer explicações para acontecimentos. E depois dessa breve revisão, nós vamos corrigir aí os nossos exercícios, que é do campo artístico literário. Estamos trabalhando o gênero textual lenda, né, que é um tipo de texto aí que nós já falamos sobre sua definição, sobre as suas características. E vamos para a nossa correção de hoje. Analisando a língua, a parte de analisando a língua aí, na sua página 5, que diz releia, letra J, releia o trecho. Certa vez, um homem quis saber como o sol funcionava. Esperou que Mauá saísse para caçar e aproximou-se. Ao tocá-lo, o sol quebrou, o mesmo acontecendo com a lua e as estrelas.
Para que as palavras não se tornem repetitivas, para que a gente não fique repetindo, foi usado o pronome lo. Ele substitui qual palavra? Esse pronome lo é em substituição à palavra sol. Letra K. Observe esse trecho. Os homens que caçavam na mata ficaram perdidos na imensidão do escuro. As mulheres mal conseguiam encontrar suas redes dentro da maloca. Se estivéssemos falando de apenas um homem e uma mulher, como ficaria? Percebam que o trecho ele faz menção aí a homens, significa dizer que é mais de um homem. E também a mulheres, que nos faz entender que é mais de uma mulher. E se a gente estivesse se referindo a apenas a um homem e uma mulher, como era que ficaria esse trecho? Ele ficaria da seguinte forma, né? O homem que caçava na mata ficou perdido na imensidão do escuro. A mulher mal conseguia encontrar sua rede dentro da maloca. Considere esse encontrar aí com E maiúsculo. Aí foi um erro de digitação. Então, repetindo a resposta, se tivesse se referindo só a um homem e uma mulher, ficaria o homem que caçava na mata ficou perdido na imensidão do escuro. A mulher mal conseguia encontrar sua rede dentro da maloca. E a atividade 3, vamos a mais uma lenda. Você já ouviu falar do João de Barro? Ele causa muita curiosidade, pois, como um engenheiro da natureza, constrói casas. Como será que uma lenda explicaria esse pássaro? Leia a lenda e veja o que você consegue descobrir. Então nós teremos aí uma lenda sobre João de Barro, que diz: contam os índios que há muito tempo, numa tribo do sul do Brasil, um jovem se apaixonou por uma moça de grande beleza. Melhor dizendo, apaixonaram-se. Jaebé foi pedi-la em casamento. O pai dela perguntou: que provas podes me dar de sua força para pretender a mão da moça mais formosa da tribo? As provas do meu amor, respondeu o jovem. O velho gostou da resposta, mas achou o jovem atrevido. Então disse: o último pretendente de minha filha, falou que ficaria 5 dias em jejum e morreu no quarto dia. Eu digo que ficarei 9 dias em jejum e não morrerei. Toda a tribo se espantou com a coragem do jovem apaixonado. O velho ordenou que se desse início à prova. Enrolaram o rapaz num pesado couro de anta e ficaram dia e noite vigiando para que ele não saísse nem fosse alimentado. A jovem apaixonada chorou e implorou à deusa Lua que o mantivesse vivo para seu amor. O tempo foi passando. Certa manhã, a filha pediu ao pai: já se passaram 5 dias. Não deixe morrer. O velho respondeu: ele é arrogante. Falou nas forças do amor. Vamos ver o que acontece. E esperou até a última hora do 9º dia. Então ordenou: vamos ver o que resta do arrogante Jaebé. Quando abriram o couro da anta, Jaebé saltou ligeiro. Seus olhos brilharam, seu sorriso tinha uma luz mágica. Sua pele estava limpa e cheirava a perfume de amêndoa. Todos se espantaram e ficaram mais espantados ainda quando o jovem, ao ver sua amada, pôs-se a cantar como um pássaro enquanto seu corpo, aos poucos, se transformava num corpo de pássaro. Exatamente naquele momento, os raios do luar tocaram a jovem apaixonada, que também se viu transformada em um pássaro. E então ela saiu voando atrás de Jaebé, que a chamava para a floresta, onde desapareceu para sempre. Contam os índios que foi assim que nasceu o pássaro João de Barro. A prova do grande amor que uniu esses dois jovens está no cuidado com que constrói sua casa e protege os filhotes. E os homens amam João de Barro porque lembram a força de Jaebé, uma força que vinha do amor e foi maior que a morte. Então nós temos aí uma lenda bem fantasiosa e interessante que trouxe aí o porquê do surgimento do João de Barro, né? De onde foi que surgiu esse pássaro.
Lembramos que é uma lenda, ou seja, uma história inventada. Vamos adiante. Então, achou a história... Letra A. Então, achou a história bonita? De qual parte você gostou mais? Por quê? Então, aqui trata-se de uma resposta pessoal. E eu quero lembrar que quando o professor coloca a expressão resposta pessoal, não é para você repeti-la, e sim para você escrever de acordo com aquilo que você entende. E a letra B. Quais são os personagens dessa história? Nessa história lá nós tivemos a moça, o pai da moça e Jaebé, né? Que era o índio que foi transformado no João de Barro. Letra C. Há uma história de amor nesse texto? Qual é essa história? Sim, né, pessoal? A história de amor é de Jaebé e a moça, que se apaixonaram ao se olharem e viraram pássaros. Letra D. O texto Vitória Régia conta como os índios explicam o aparecimento da flor Vitória Régia. O texto A Criação da Noite conta como os índios explicam o surgimento da noite. O texto João de Barro conta como os índios explicam o quê? Como os índios explicam o surgimento do João de Barro. Vamos adiante. Letra E. Essa história é uma lenda por quê? Apresenta um ensinamento moral, está escrita em versos e estrofes, conta a história de uma princesa e um príncipe ou explica um fenômeno natural pela imaginação. A última afirmativa é a afirmativa correta, né? Explica um fenômeno natural pela imaginação. Letra F. Como na atividade 1, complete o quadro a seguir com informações sobre a lenda João de Barro. Então nós temos, em toda a história, nós vamos ter a situação inicial, aquilo que acontece no início. E vamos trazer aqui da lenda João de Barro, que contam os índios que, há muito tempo, numa tribo do sul do Brasil, um jovem se apaixonou por uma moça de grande beleza. E o surgimento da complicação, que é lá no desenvolvimento da história, né? Lá pelo meio da história. Vamos colocar aqui um trecho que nos remete à complicação dessa lenda. Ao pedi-la em casamento, o pai da moça pede uma prova da força de Jaebé. O jovem se propõe a ficar 9 dias em jejum, enrolado em um couro de anca. E a resolução da complicação é: Jaebé consegue fazer o jejum transformando-se em João de Barro. E a moça também se transforma em um pássaro e sai voando e desaparecem para sempre. Desaparecem para sempre. Você sabia, aí na sua página 7 ainda, o João de Barro é uma ave cujo nome científico é Furnarius rufus. É conhecido por seu característico ninho de barro em forma de forno. Popularmente é chamado de barreiro, João Barreiro, forneiro, pedreiro, oleiro, horneiro e amassa barro. Quando diz popularmente, isso está ligado à forma que as pessoas, né? Popular está relacionado a povo, a maneira que o povo, as pessoas chamam esse animal. A fêmea é conhecida como Joaninha de Barro, Maria de Barro, Maria Barreira e Sabiazinha. Parte do Analisando a Língua, letra G, releia esse trecho da lenda. Certa manhã, a filha pediu ao pai: já se passaram 5 dias, não o deixe morrer. O velho respondeu: ele é arrogante, falou nas forças do amor. Vamos ver o que acontece. E esperou até a última hora do 9º dia. Então ordenou: vamos ver o que resta do arrogante Jaibé. Vamos para a página 8, né? E primeira pergunta aí sobre isso. Copie entre as formas verbais destacadas as que estão no pretérito, ou seja, no passado. Então nós vamos analisar do trecho anterior, né? Quais são as formas verbais, as palavras que estão no passado. Essas palavras vão ser pediu, respondeu, esperou, ordenou. Número 2, faça o mesmo com os verbos que estão no presente. Passado, pessoal, é bom lembrar que significa aquilo que já aconteceu. Presente é o que está acontecendo no momento. E as palavras que nos remetem ao presente, lá no trecho, são deixe, é,
e vamos. Número 3. De quem é a fala em que os verbos estão no pretérito? As falas são do narrador, de quem está contando a história. Número 4. E as que estão no presente, ou seja, que indicam o que está acontecendo, são de quem? A primeira é da filha, né? Da filha do homem. E as outras duas de seu pai. Continuando, junte-se a dois colegas. Sempre que pede para se juntar a dois colegas, formar duplas, isso seria seria o que poderia ser feito se nós estivéssemos presencialmente na escola. Como não é possível, pode se reunir aí com um familiar e resolver as questões. Não vamos deixar de fazer, porque nós não estamos com os colegas. Aqueles que têm contato do WhatsApp podem até conversar, a fim de conseguirem resolver aí em dupla as questões que pedirem que faça em dupla ou que se junte com os colegas. E a letra H, pinte no texto todas as palavras que tenham M ou N no final das sílabas. Então são bastante palavras, né? E todas elas deveriam ser pintadas, porque nós vamos precisar agora copiar essas palavras nos quadros abaixo. No quadro abaixo, em que na parte esquerda aí da sua tela nós vamos colocar as palavras com M no final da sílaba e na parte direita as palavras com N no final da sílaba. Então nós vamos ter palavras com M no final das sílabas: contam, sempre, tempo, constrói, protege, jovem, amam, apaixonaram, lembram, em, jejum, coragem, enrolaram, ficaram, implorou, passaram, abriram, brilharam, limpa, espantaram, ficaram, tocaram também. Então todas essas palavras foram retiradas lá do texto. São as palavras que você deverá pintar lá, tá certo? E palavras com N no final das sílabas nós vamos ter no texto: contam, acontece, índios, quando, grande, amêndoa, dizendo, espantaram. Aí a gente pode até perceber que a palavra conta e a palavra espantaram, elas, a última sílaba delas termina com M, né? Mas nós temos aí a primeira sílaba de contam, que termina com N, e nós temos a segunda sílaba de espantaram, que termina com N também. Então preciso colocá-la aqui na parte de palavras que terminam com N, que a sílaba termina com N. Casamento, cantar, perguntou, enquanto, pretender, voando, respondeu, grande, então, jovens, pretendente, homens e sim. Então essas são as palavras que vocês deverão, se não fizeram ainda, pintar no texto de vocês. Adiante, ainda na página 8, observe as palavras de cada coluna e responda. Alguma palavra termina com N, pessoal? Existe alguma palavra que termina com N? Não, não existe nenhuma das palavras que nós colocamos no quadro que termina com N. Quais letras vêm após as sílabas que terminam com N? Quais são as letras? Pode aparecer lá T, D, C, R e Q. 3. Quais letras vêm após as sílabas que terminam com M? B e P. Aqui, queridos, nós vamos aprender que as letras M e N elas só podem aparecer antes das consoantes B e P. Se elas vierem antes de qualquer uma outra consoante, como o exemplo aí das consoantes anteriores, no 2, T, D, C, R, Q, a palavra vai estar incorreta, tá bem? Em regra, vai estar incorreta. Só vai estar correta a palavra que o M aparece antes de B e de P. Fiquem atentos a isso. 4. As formas verbais abriram, brilharam, espantaram, ficaram, terminam com M. A que tempo ela se refere? Então, essas palavras, elas indicam aquilo que já aconteceu, né? Abriram é o que já foi feito por alguém, por pessoas aí. Brilharam também já aconteceu. Então, elas indicam aí, elas estão relacionadas ao pretérito, que é o passado, aquilo que já aconteceu. Número 5. Se elas fossem transformadas em brilharão, espantarão, ficarão, terminarão, que tempo seria? Lendo essas expressões, a gente já vai compreender que
se trata de algo que ainda irá acontecer, né? Brilharão, ainda não brilharam, mas brilharão. Espantarão, é porque ainda não espantaram, né? É algo que ainda vai acontecer. Então isso está relacionado ao futuro. São coisas que ainda irão acontecer. 6. Em que tempo verbal está escrita a lenda? Por que as lendas são escritas nesse tempo verbal? Então, ela está escrita no pretérito, ou seja, no passado. Por quê? Porque a lenda ela vai contar algo que já aconteceu. Não tem como colocar no futuro, né? Porque nós não podemos prever o futuro. Então, está no pretérito, no passado, porque trata-se de algo que já aconteceu. É isso, pessoal. Assim nós concluímos a atividade de hoje. Eu peço que você continue se esforçando, se dedicando, cuide-se o máximo que puder, porque a situação que nós estamos vivendo não é fácil, mas se cada um de nós fizermos a nossa parte, com certeza nós venceremos juntos. Não é porque você não está podendo ir para a escola que você não vai estudar. Pelo contrário, aí é que você vai precisar estudar para que você não seja prejudicado. Todos os dias mande as fotos das suas atividades para que você não leve falta. Tá certo? Tudo que for solicitado pelo professor, você deve fazer. As aulas, elas têm um horário para começar e para terminar. Portanto, chegue na hora correta das aulas online para que você não tenha prejuízos. Eu agradeço mais uma vez pela sua participação, pela sua dedicação e peço que continue na mesma dedicação. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.